Boa noite, minha gente. Aqueles que vieram para assistir o Rodrigo Leite, tadinho, ele, o companheiro nosso, não pôde estar aqui. Então hoje vocês vão ter que pagar os pecados e ouvir a mim mesmo. Não tem outro jeito. Mas conta-nos uma história que diz que certa vez morava numa pequena casinha aos pés de um monte, um casal com seu filho. O senhor da casa, o marido, trabalhava como vendedor. E aquela época era muito comum, quando saía-se de viagem por aquelas estradas, saía-se a cavalo e demorava-se às vezes uma semana, 15 dias, um mês para retornar. O marido então, antes de sair de casa, diz à esposa: partirei em viagem na minha ausência, cuide bem do nosso filho, cuide bem da nossa casa, e logo estarei de volta. E assim foi. Um tempinho depois, o marido retornou, cansado da viagem, com saudade da família, e então chegou, e a primeira coisa que disse: como estão as coisas? Onde está nosso filho? Estou morrendo de saudade. A esposa então lhe diz: calma, meu esposo, vá tomar seu banho. No jantar, poderemos conversar e tudo mais. E ele assim o fez, tomou seu banho e desceu. E aí? Onde está nosso filho? Está dormindo? Como foi na minha ausência? Ela falou: então, assim que você saiu, também esteve aqui um viajante. E bateu à nossa porta e me apresentou uma joia, uma pedra preciosa, um rubi maravilhoso. E com medo de ser roubado por essas estradas, me perguntou, se eu não podia guardar para ele, para que ele pegasse na volta. E o marido, então, e o que você fez? Olha, eu aceitei guardar a joia para ele. E o problema é que depois ele voltou. Agora, há poucos dias, ele voltou e veio buscar a joia. Sim, você devolveu. Então, mas aquela joia não dá para devolver, era muito linda. Era a joia que mais brilhou aos meus olhos até hoje. Nunca tinha visto algo igual. E o marido, sim, mas não era sua. Eu sei, mas eu não podia mais devolver, porque me apeguei tanto àquela joia. E ele, já interrompendo, disse: não interessa, não era sua, era dele. Então o que você acha que eu devia ter feito? Devolvido. Então ela lhe disse: pois bem, foi isso que aconteceu com o nosso filho, a nossa joia preciosa. Deus veio buscar novamente a nossa joia. Infelizmente, eu tive que devolvê-la. E aí nós paramos para perguntar, nós todos que temos filhos, que babamos pelos nossos filhos, a pergunta que fazemos: são nossos os nossos filhos? Não, não são nossos os nossos filhos. Porém, todos os filhos são nossos. E a gente costuma apenas olhar para uma criança, muitas vezes, dedicar a ela carinho, atenção, quando é nosso filho. Mas muitas vezes os nossos filhos estão ao nosso lado e nós não nos atentamos. A gente se esquece, por que aquelas criaturinhas chegam até a nossa casa? Por quê? Chegam até nós para que nós possamos auxiliar aquele espírito que retorna, para auxiliá-lo, estimulá-lo nas suas virtudes, mas assim também como auxiliá-lo para coibir um pouco as suas más tendências, auxiliá-lo na educação. A casa espírita pode auxiliar a gente em alguma coisa nisso? Acorda, gente, mandei acender a luz porque eu não quero ver ninguém dormindo hoje. E se você achar que eu estou vendo que você está dormindo, eu estou mesmo. A casa espírita ajuda a gente nisso? Ajuda. O que a casa espírita dá aos nossos filhos? A educação moral cristã. Ela tem o papel, a função de educar os nossos filhos? Não. A quem cabe essa educação? A quem cabe coibir tudo isso que eu falei? A quem cabe estimular tudo isso? A nós, pais. O fato é que hoje, na vida moderna, como todos nós estamos tão atribulados,
a gente, digamos que, uma palavra moderna para nós todos, chama-se terceirização, a gente costuma terceirizar, principalmente a educação dos filhos. Tem um negocinho que inventaram agora há pouco tempo que ajuda muito nisso. Chama-se celular, tablet. Ele primeiro sabe como entrar no Google antes de falar. Porque é aquilo que nós o ensinamos. A gente terceiriza para a TV. Antigamente, para algumas épocas, a gente terceirizava para a Xuxa e tal, né? Hoje não mais, hoje temos coisas mais modernas. E é isso que devemos fazer? Terceirizar a creche, a escolinha, ao professor. Não, gente, não dá para terceirizar. Aí você chega, você quer o que com essa criança? Com esse ser? Simplesmente só brincar quando ele sorri, mas na hora que ele começa a dar um trabalhinho, você fala assim, olha, vou chamar como chama aquela mulher da TV lá? Super Nani, vocês conhecem, né? Já usaram. Não, não dá para chamar Super Nani. A Super Nani está lá dentro de casa. Porque a Super Nani não tem nenhum vínculo com aquela criança. Aquela criança é nossa responsabilidade. Foi confiada a nós e a ninguém mais. Mas para que a gente possa cumprir com êxito, com uma certa satisfação esse compromisso, nós devemos ter algumas regrinhas básicas para que favoreça isso tudo. Então, vou fazer uma perguntinha agora, mandei acender a luz justamente por isso, para a gente fazer a contagem. Quem aqui vive em apartamento? Quem aqui vive em casa? Quem aqui não vive? Que alguém não ergueu o braço. E quem aqui que vive num lar? Tinha certeza. Quando eu faço a pergunta, a pessoa vai assim... Eu não sei se ela está com alguma cãibra ou se ela está na dúvida de fato se ela vive num lar. E tem toda a razão. Porque um lar não é aquele apartamento bacana, aquela cobertura chique, aquela casa com 8 quartos, 12 aparelhos de TV, Wi-Fi, 12, 20 megas, sei lá o que for, para que a sua criança fique à vontade lá. Isso não é um lar. O lar é muito mais do que isso. O lar não é uma construção de tijolos, é uma construção de amor, de carinho, de afeto, de atenção, de cuidado, de reciprocidade. Isso é um lar. Brincava com um amigo esse final de semana, inclusive, que às vezes a gente, para falar com o filho, você telefona para ele, está dentro da tua casa. Está certo isso? Não. Não. Você não sabe o que ele está vendo, o que ele está aprendendo, o que ele está assimilando, com quem ele está falando, o que ele está gostando de falar. Aliás, você normalmente, hoje, não se conhece nem do que ele gosta. Porque nós terceirizamos a tudo isso. Isso está certo, gente? Não. Nós devemos mostrar para ele que é no lar, como diz Emmanuel, que é a primeira escola de reabilitação e reajuste do espírito. Isso nós temos que guardar muito seriamente. Nós não estamos naquele lar a passeio, nós estamos ali para estudar. Primeira escola de reabilitação e reajuste. Reajustar o quê? Nós não reencarnamos no mesmo lar por obra do acaso, pelos olhinhos azuis. Não é nada disso, gente. Algo existe ali que, com a bênção do esquecimento do passado, nós ainda não nos lembramos conscientemente. Conscientemente, porque inconscientemente, muitas vezes, nós temos esse feedback. E o que nós mostramos para ele como é um lar? Qual é a base, qual é a pauta de respeito, de atenção, de carinho, principalmente entre irmãos, por exemplo? E aí isso vou contar uma outra historinha. Se eu passar um pouquinho da hora, não tem problema, eu nunca faço palestra mesmo. Conta uma historinha que certa vez um garoto, talvez alguém aqui vai se identificar um pouco com isso. Um garoto de 10 anos, quase um adulto, chega em casa, abre a porta, toma aquele susto e grita. Quando a gente chega em casa, toma um susto e grita, o que a gente grita? Infelizmente, mãe. Mãe!
mãe! Não é pai, já repararam? É mãe! A mãe é o acode, né? E grita a mãe. A mãe vem ao encontro dele. O que foi, meu filho? Ele, o quê? O seu animalzinho de estimação, comprei para você hoje. Era um crocodilo. Aí ele fala, mas é um crocodilo. Ela fala, eu sei, eu fui comprar um cachorrinho, não tinha, só tinha crocodilo, trouxe, achei tão bonitinho. Ele disse, a senhora está louca. Jamais. Mas jamais por quê? Acha que eu vou ficar na mesma casa que um crocodilo? Filhinho, ele é dócil. Olha, é só a gente ensinar. E ele vai fazer do mesmo jeito que a gente faz. Jamais. Não ficarei nesta casa com esse crocodilo. 10 anos. E faz aquela frase célebre que talvez alguns aqui já fizeram. De jeito nenhum. Ou ele, ou eu. Aí a mãe olha para ele. Fala, filhinho, custou tão caro. Mas eu não vou ficar. O que eu vou dizer para os meus amigos? Que eu tenho um negócio desse em casa? A gente já falou isso algumas vezes, quando é adolescente, quando é criança, daquele nosso irmãozinho, ou não. Algumas vezes. Bom, o fato é que o garoto então levantou-se, não teve jeito, teve que ficar na casa dele mesmo e tal. Quando ele foi passando, o que o crocodilo fez? Foi para abocanhá-lo e ele sai correndo. Passa uma semana, ele chega na escola e esquece do crocodilo. Quando ele vai entrar o crocodilo, passa um mês, ele já entra mais assim, tira o sapato para o crocodilo não perceber, o crocodilo tinhoso, já vai pegando o jeito da casa, né? Faz de conta que não vê. Quando ele está no meio do caminho, abocanha. Bom, passou alguns meses, a mãe chega um dia em casa, quando ela chega, ela toma um susto, se depara com uma cena inusitada. Tá ele e o crocodilo deitado no chão da sala assistindo o mundo animal. E o pior, já chamando o crocodilo de cro. Não é assim que acontece? É. Passa mais algum tempo e anos depois, mesmo os dois tendo uma afinidade enorme e tal, não sei o que, o crocodilo sempre, quando ele chega, abocanha. Até que chega um dia que chega em casa e tal, o crocodilo está lá, a TV ligada no mundo animal, aquela coisa toda. E ele vai entrando, tira o sapato e vai passando e tal, o crocodilo nem aí para ele. Ele fala, danado, está me esnobando. E vai, bate mais firme no chão, o crocodilo nada. Aí ele vai, chuta a cauda do crocodilo, e o crocodilo nada. Então ele chega mais perto e olha, e percebe que o crocodilo está morto. Então ele se dá conta de que aquele que um dia ele não quis a sua companhia, aquele que um dia ele peitou a mãe e disse ou ele ou eu, aquele que ele tinha vergonha de dizer para os amigos que habitava a mesma casa que ele, era o ser que ele mais amava. E nós fazemos isso muitas vezes? Muitas e muitas e muitas vezes. A gente não percebe que essa escola que é o lar está ali justamente para que a gente aprenda todo dia a conviver uns com os outros, a identificar as dificuldades do crocodilo, mesmo gostando demais dele, todo dia ainda abocanhava, porque era da natureza dele. Mas aprendeu a como lidar com o garoto. E o garoto aprendeu a como lidar com ele. Quanto tempo dura essa escola? Por quanto tempo estaremos ali junto àquelas criaturas? Dá tempo, acho. Nós também, em relação aos nossos filhos, temos algumas manias um tanto quanto incoerentes. Já repararam que não acontece na família de vocês, mas em algumas outras famílias, que os filhos ganham brinquedos. Aí quando ele fala, eu quero brincar com aquele brinquedo, ela fala, não, você não vai brincar, senão você vai quebrar. Espera lá. Ele vai brincar com aquele brinquedo quando? Quando tiver com 18 anos? A hora dele brincar com aquilo é agora. A hora de você ensiná-lo como brincar com aquilo é agora. Não é quando ele tiver 18, 20, 30 anos. E nós o privamos muitas vezes desse contato conosco, porque não queremos trabalho. Quantas vezes nós chegamos em casa e somos contemplados
com as paredes rabiscadas. Sabe aquela que você acabou de pintar e está lá toda rabiscada? Aí óbvio que você fica todo contente com aquilo, não é isso? E aí o que você faz? A gente vai lá e chama a atenção dele. Alguns chegam a extremos. Quando na verdade nós devemos orientá-lo, que ali não é o lugar. Propicia ele um outro lugar para que ele possa pintar, mas a gente se esquece de que para ele aquele rabisco é uma obra de arte. Que de repente aquele monstrinho que ele desenhou é você. E que ele estava morrendo de saudade, por isso te desenhou lá. E você vai e mata exatamente os sonhos que ele acabou de ter. E nós não percebemos que matamos isso pouco a pouco, dia a dia. Quando você chega em casa, aquela porta de vidro, aquela vidraça, seja lá o que for, que ou você ou a faxineira, seja lá quem for, acabou de limpar, estava assim, maravilhosa. Você chega, você vê a marquinha da mão dele. Vai lá, oriente, de que ele não deve fazer isso. Porém, não esqueça de contemplar. Aquela marquinha são as digitais da sua joia preciosa, que um dia você vai desejar muito enxergá-las novamente. E a gente se esquece de aproveitar cada um desses instantes, porque nós, na maioria das vezes, não percebemos qual o real significado de estarmos ali juntos, uns com os outros. A gente vai perdendo esse tempo e não percebe que aquela criança, aquele ser, não veio apenas para que nós o auxiliássemos em alguma coisa, mas veio muito mais também para nos auxiliar, nos ensinar, nos mostrar uma nova condição de vida. Vamos fazer um exercício agora? Quem aqui está com o relógio no pulso? Quem aqui está com o celular? Oh, Jesus, há alguns anos eu falava isso, todo mundo tinha relógio. Mudou muito. Mas quem tiver com o relógio no pulso, olhe para o relógio. Vamos lá, comigo. Nós vamos olhar 15 segundos, ok? A hora que eu falar já. 1, 2 e já. (17, 18). Se eu deixar, vocês vão ficar uns 15 minutos aí. Eu falei 15 segundos. Sabe o que isso significou? Nada. Esses 15 segundos que vocês estavam ali, olhando para o relógio, sabe quando que vai voltar? Nunca mais. Vocês acabaram de perder 15 segundos preciosos na vida de vocês, que amanhã vai fazer falta. Não digo que a culpa foi minha. Mas nós perdemos 15 segundos, 15 minutos. Quanto tempo perdemos em troca daquilo que não tem a menor importância nas nossas vidas? Nós, como espíritas, temos uma desculpa muito boa, mas muito boa. A gente diz o quê? Não, mas eu acredito na reencarnação. Portanto, vou voltar. Sim, nós teremos possivelmente, naturalmente, várias outras encarnações, várias outras oportunidades. Mas a notícia que eu tenho para vocês não é boa. Igual a essa, nunca mais. Nunca mais. Então vamos aproveitar cada segundo, cada minuto que nós temos uns com os outros. Porque não teremos outra oportunidade, às vezes tão em breve, de estarmos com quem a gente está. De nos alegrarmos com quem a gente se alegra. De nos entristecermos com quem a gente se entristece muitas vezes. E como sempre digo, muitas e muitas vezes nos lares e nas famílias, é comum quando a gente começa a namorar alguém, né, naquele momento, não sei se tem algum casalzinho novo aqui, mas se tiver vai saber do que eu estou falando, a gente se engraça. Tem um casalzinho novo ali, ó, o Paulão da Borracharia e a Ana. E o casalzinho novo se conhece, é uma coisa fantástica, já repararam? A gente se conhece e por isso chama-se namora, você chama ela de moranguinho, não é isso? E às vezes ele de meu príncipe, olha que coisa absurda, meu príncipe, né? E tal, e todo mundo se enamora, aquela coisa fantástica.
Passam-se os anos. E aí você descobre que aquele moranguinho virou um abacaxi mal descascado. E você fala assim, cadê o moranguinho? E ela fala assim, deve estar junto com o príncipe. Que todos nós mudamos. Todos nós nos habituamos uns com os outros, mas não significa que nós nos tornamos piores. O que nós devemos fazer é juntos nos transformarmos em pessoas melhores. Principalmente o lar nos favorece a isso. Quer coisa mais difícil do que você tolerar alguém dentro do seu próprio lar? Porque lá fora no trabalho você tolera. Ah, mas lá senão eu sou demitido. Mas e do seu lar? Será que você não vai ser demitido? E aí? E às vezes não tem nem aviso prévio. Não tem seguro-desemprego. Não é? E como nós fazemos? Para nós encerrarmos, eu falei que eu ia ser bem breve, vou ser, 30 minutos, como tinha planejado. Nós vamos passar aqui agora um pedacinho da história de vocês, não a minha, de vocês. Porque hoje, quando eu fiquei sabendo, quase 6 horas da tarde, tinha que preparar alguma coisa para vocês, eu já sabia quem viria aqui hoje. Então, preparei a história de cada um aqui, talvez alguns trechinhos vocês se enquadrem, não eu. Ok? Então, prestem bem atenção. Apaga aqui, Gustavinho, isso. Coisas que aprendi na vida. Porque viver é aprender a viver. Aprendi que peixinhos dourados não gostam de gelatina aos 5 anos. Aos 6, aprendi que não dá para esconder brócolis no copo de leite. Aos 8, aprendi que meu pai pode dizer um monte de coisas e de palavras que eu não posso. Aprendi que minha professora sempre me chama quando eu não sei a resposta. Aos 11, aprendi que os meus melhores amigos são os que sempre me metem em confusão. Aos 12, aprendi que se tenho problemas na escola, tenho mais ainda em casa. Aos 13, aprendi que quando o meu quarto está do jeito que eu quero, o que acontece? Minha mãe manda eu arrumá-lo. Aos 14, aprendi que não se deve descarregar suas frustrações no seu irmão menor, porque seu pai tem frustrações maiores e mão mais pesada. Aos 25, aprendi que nunca devo elogiar a comida de minha mãe quando estou comendo alguma coisa que minha mulher preparou. É uma questão de jeito, gente. Aos 29, aprendi que se pode fazer num instante algo que vai lhe dar dor de cabeça a vida toda. Aos 35, aprendi que quando minha mulher e eu temos finalmente uma noite sem as crianças, o que acontece? Passamos a maior parte do tempo falando delas. Aos 37, aprendi que casais que não têm filhos acham que sabem melhor como você deve educar os seus. Aos 40, aprendi que é mais fácil fazer amigos do que se livrar deles. Aos 42, aprendi que mulheres gostam de ganhar flores, especialmente sem nenhum motivo. Homens, não precisa de dos namorados para a gente ser gentil, carinhoso. Uma prova de amor singular que para a gente pode não significar quase nada, mas para elas significa muito. Aos 43 aprendi que não cometo muitos erros com a boca fechada. Aos 44 aprendi que existem 2 coisas essenciais para um casamento feliz: contas bancárias e banheiros separados. Aos 49 aprendi que você pode fazer alguém ganhar o dia simplesmente mandando-lhe um pequeno cartão, que hoje a gente conhece por WhatsApp. Mas mande uma mensagem para sua esposa, para o seu esposo: estou com saudade, não vejo a hora de chegar em casa. Como você estava linda hoje de manhã. Aos 50 anos, aprendi que a qualidade do serviço de um hotel é diretamente proporcional à espessura das toalhas. Isso aqui não é piada.
A qualidade da nossa casa é diretamente proporcional à espessura daquilo que nós dedicamos a ela. Aos 51, aprendi que crianças e avós são aliados naturais. Aos 52, aprendi que quando chego atrasado ao trabalho, meu patrão chega cedo. Demorei 52 anos para aprender isso, é muito tempo. Aos 54, aprendi que o objeto mais importante de um escritório é a lata de lixo. Aos 57, aprendi que é legal curtir o sucesso, mas não se deve acreditar muito nele. Aos 63, aprendi que não posso mudar o que passou, mas posso deixar para lá. Aos 64, aprendi que a maioria das coisas com que me preocupei nunca aconteceram, nunca acontecem. Aos 66, aprendi que todas as pessoas que dizem dinheiro não é tudo, na maioria das vezes, têm muito. Aos 67 anos, eu aprendi que se você espera se aposentar para começar a viver, esperou tempo demais. Aos 72, eu aprendi que quando as coisas vão mal, eu não preciso ir com elas. E aos 88, eu aprendi que amei menos do que deveria. Aos 90 anos, foi que eu fui aprender que eu tenho muito a aprender. Foi por isso que voltei. Muita paz a todos.